Todo mundo olha muito mais para Donald Trump do que para Kamala Harris, porque Donald Trump é a figura, né, que sempre gera uma interrogação gigantesca. Você acha que se Trump é eleito, o mundo ganha ou o mundo perde? Depende do que ele vai fazer. E um dos problemas, ou uma das dificuldades de analisar o Trump, é que a gente não sabe qual é o caminho que ele vai seguir. Ele é uma pessoa muito imprevisível, errádica. Ele muda de opiniões assim toda hora e de maneiras que você não sabe para onde ele vai. E isso é problemático. Algumas coisas para mim são muito claras, que não podem ser defendidas neste contexto de mundo de hoje. Isolacionismo. Os Estados Unidos não pode ser isolacionista. Ele não pode se fechar e não querer participar dos problemas. Não se pode, o líder americano não pode vender essa ideia para a população, porque é óbvio que a população vai comprar. Não vou gastar o meu imposto que eu trabalhei para pagar para ir lá gastar com armas numa outra nação. Se vender isso, a opinião pública vai ser a favor. E é extremamente irresponsável do ponto de vista geopolítico. Do ponto de vista populista... Ou doméstico. Isso, é extremamente bem sucedido. Entendi. Só que é óbvio que a população não é versada na lógica geopolítica. Por isso que a democracia não é direta. Ela é a democracia representativa, republicana, aonde você elege alguém que vai considerar outros fatores. Você dá uma procuração para essa pessoa considerar todos os fatores. Porque se você trouxesse para o eleitor tomar a decisão de tudo, ele não está acompanhando tudo, ele não consegue olhar todas as camadas de consequências. Nós temos vários exemplos recentes, inclusive a Merkel na Alemanha. Ela nota zero de Angela Merkel. Isso. Angela Merkel, primeira-ministra. Nota zero, primeira-ministra alemã. Nota zero de geopolítica. Construiu um gasoduto Nord Stream com a Rússia, criou uma dependência gigantesca energética da Rússia. Quanto que isso não foi um fator para o Putin se sentir tão seguro de que ele poderia sim atacar a Ucrânia e que a Europa estava nas mãos dele? Aliás, a assinatura do acordo para construir o gasoduto foi logo depois da invasão da Crimeia. Isso. O segundo. O Nord Stream 2. Exatamente. Então, veja que loucura. Geopoliticamente, um completo fracasso. Domesticamente, ela foi assim, aclamada. Por quê? Existe um sentimento muito... o Partido Verde no mundo que tem mais cadeiras no parlamento é sempre na Alemanha. Existe uma ideologia, né, ambiental muito forte. E quando aconteceu o acidente no Japão, ela quis desligar as usinas atômicas da Alemanha. As usinas de energia nuclear alemãs. Sinalizando para esse sentimento popular. Só que quando é que você vai arrumar essa energia substituta? Aumenta na dependência aqui do gás da Rússia. E esse mesmo movimento, se o Trump fizer isso, vai ser muito problemático para os Estados Unidos e para os americanos num médio e longo prazo. Talvez nem tanto médio, até no curto. E claro, os americanos precisam, e toda a nação e toda a sociedade precisa ser guiada pelo líder. O líder tem acesso a todas as informações. Ele está recebendo os relatórios dos serviços de inteligência. Que, aliás, a decisão do líder republicano no Congresso em aprovar o pacote de ajuda financeira à Ucrânia republicana veio depois dele receber os relatórios de inteligência do qual é o plano do Putin. Se ele vencer na Ucrânia, ele partirá para outros países. E diante daquela informação, então, ele falou, olha, desculpa, por mais que meus eleitores queiram que eu não dê dinheiro para lá, eu tenho acesso a uma informação que vocês não estão tendo. Vocês me deram a procuração para eu te representar, então eu vou fazer isso. Então, eu diria que esse é o primeiro ponto. O segundo é alimentar desunião entre as democracias. Se isso acontecer, vai ser problemático. Porque os Estados Unidos não dão conta de enfrentar 5 guerras, uma na Coreia do Sul com a Coreia do Norte, China em Taiwan, Rússia na Ucrânia, Irã contra Israel e Venezuela na Guiana, sozinho. Os
Estados Unidos precisará dos seus aliados. Isso significa que os aliados precisam estar dispostos, precisam cumprir com o seu papel nessa aliança, mas também significa que você não pode romper as relações ou estremecer demais a ponto de criar uma ruptura. Uhum. Para mim, essas duas situações são muito sérias. São os dois fatores que a gente tem que olhar se o Trump vai ou não levar a população americana e os Estados Unidos nessa direção. E essa pergunta também serve para a Kamala. E eu acho que tem vários elementos que a gente não se fala tanto dela, mas ela é uma líder fraca também. Primeiro porque ela é inexperiente, segundo porque ela não tem clareza sobre as opiniões dela. Essa é uma crítica que o Trump faz a ela, que é uma crítica legítima. Ela realmente está mudando quase todas as opiniões que ela tinha sobre tudo. Você fala, não, tá bom, ela virou presidenciável, então o presidente tem que olhar para as coisas diferentes. Tudo bem, mas então quem realmente ela é? O que realmente ela acredita? A gente não sabe disso. Ela me parece uma figura mais apagada. Quem vai verdadeiramente estar governando por trás dela? Se a crítica ao ponto em relação ao Trump ninguém controla ele, a crítica e a observação em relação à Kamala quem controla ela? Não é ninguém, não é porque ela é assertiva ou porque ela é dona de si, mas é porque alguém talvez esteja por trás dela dominando ela, pelo fato dela não parecer ser uma figura, enfim, né, clara e decidida. Parece que ela foi colocada e foi, de muitas maneiras foi. De muitas maneiras foi. Ela foi, né, em cima da hora, foi isso, sobrou ela, então vai ela. E vamos botar ela porque ela a gente vai controlar. Isso pode ter um lado positivo e pode ter um lado negativo. Do mesmo jeito do lado do Trump. É uma eleição muito acirrada, muito difícil, com consequências gigantescas para o mundo. Gigantescas. São 4 anos. E em 4 anos, a gente pode sim já ter o começo da Terceira Guerra Mundial. Essa janela, ela pode potencializar isso. E aí muitos também vão dizer, não, se ele estiver lá não vai ter mais. Não, porque o cenário está sendo desenhado, isso está sendo construído há décadas. Isso não é um movimento de 4 anos. O Putin ele não está fazendo os cálculos dele pensando qual será o próximo presidente americano. Ele está construindo o projeto dele há décadas. O Xi Jinping também. Xi Jinping tem uma visão para a China de extremo longo prazo. Todos esses países estão se preparando para esses movimentos há muito tempo. Não vão ser 4 anos que vão evitar deles chegarem lá. Você precisa de talvez 20 anos alinhados do Ocidente para conseguir dinamitar ou destruir esses projetos dessas ditaduras. Uhum. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.